E quando o espírito imundo é expulso, anda por lugares áridos, buscando lugar de repouso. E não achando, ele volta para sua casa e acha essa casa vazia e adornada. Ele vem e traz com ele mais 7. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 12, paz seja convosco. Aproveite esse momento, se inscreva no canal, compartilhe com o grupo da sua família, da sua congregação, da sua célula. Eu estou lendo e explicando cada dia um capítulo às 9 da manhã e um capítulo às 17 horas. Vamos que vamos para mais um capítulo da Bíblia Sagrada. Mateus 12, versículo 1. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e comer. Era sábado, eles eram judeus, e os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Bem, mal sabem eles que estão falando com Jesus, o Senhor do sábado. Só um momentinho. Mal sabem eles que estão falando com aquele que criou o sábado, né? Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhes era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Lembra desse episódio? Davi estava fugindo de Saul e ele pediu ao sacerdote alguma coisa para comer. O sacerdote disse: Só tem os pães da proposição. Davi disse: Meus homens estão limpos. E comeram. Aquilo era sagrado, só o sacerdote poderia comer. Jesus é descendente de Davi. Logo ele está dizendo: por que Deus não puniu Davi? Porque Davi era da linhagem do Messias, e apesar de não ser sacerdote, ele era da tribo onde viria o Messias, que é o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E agora ele vai colocar os fariseus em xeque. E não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Está dizendo para eles: vocês não sabem com quem estão falando. Pois eu vos digo, está aqui quem é maior do que o templo. É muito bom Jesus falar isso, porque tem pessoas que acham que o templo é maior do que Deus. Idolatram o templo. Jesus está dizendo: está aqui quem é maior do que o templo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tem pessoas que têm um zelo muito grande pelo templo. Isso é bom, desde que não misture as coisas. Muitas vezes maltratar uma pessoa, uma criança, porque fez algo inocentemente, porque é o templo. Calma, nenhum templo é mais importante do que uma alma. Jesus está dizendo para eles: olha, está aqui quem é maior do que o templo e vocês não estão reconhecendo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Condenar os inocentes é uma prática de fariseu. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Em outras palavras, prazer em conhecer, fariseus. Eu sou o Filho de Deus, Senhor do sábado. E, partindo dali, chegou à sinagoga deles. Sinagoga é um templo que foi criado durante o cativeiro babilônico, um lugar para se estudar a palavra de Deus. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, interrogaram, dizendo: é lícito curar no sábado? Veja bem, ele já colheu espiga. Agora, será que ele vai curar também no sábado? Tentaram colocar Jesus em xeque. Era só o que eles sabiam fazer.
E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? A maioria ali eram pastores. Os que não eram pastores conheciam a cultura. Ninguém ia deixar uma ovelha morrer porque caiu no buraco dia de sábado. Pois, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer bem no sábado. Ou seja, se eu estou fazendo bem, não sigam a letra morta da lei. Misericórdia quero e não sacrifício. É isso que Jesus estava explicando para eles. Então disse àquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. Glória a Deus. E os fariseus, tendo saído, tomaram conselho contra ele para o matar. Veja como a religiosidade cega. Eles estavam querendo matar Jesus porque ele comeu espigas no dia de sábado e porque ele curou no dia de sábado. A religiosidade cega. 15. E Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanharam-lhe grandes multidões, e ele curou a todas, aleluia, todas as multidões. Ou seja, aqueles que acompanharam Jesus foram curados, enquanto isso os religiosos, os santos, os sacerdotes, aqueles que deveriam ser o suprassumo da santidade, os defensores da lei, estavam reunidos para matar. Até hoje acontece em muitos lugares. Conselhos, sinédrios, convenções reunidas para matar. E multidões reunidas para receberem cura. E esses que se reúnem para matar ficam com inveja de Jesus, porque Jesus está atraindo as multidões e eles não estão atraindo ninguém. Claro, só pensam em matar. Os outros são religiosos cegos. Jesus vai descarregar tudo contra eles no capítulo 23. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrisse. Jesus curou a todos, mas recomendava que não o descobrisse. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis que o meu servo que escolhi, o meu amado, a quem a minha alma se apraz, porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios, o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Ou seja, ele não vai esquecer de você que está só fumegando, está todo quebrado, mas ainda é cana, ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. Aleluia. Então ele não esmaga a cana quebrada, pavio que fumega, está só fumegando, mas ainda é pavio. Vai acender, vai pegar fogo, em nome de Jesus. E no seu nome os gentios esperarão. Olha nós aqui, Jesus, brasileiros, esperando em ti. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. De tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Toda vez que a Bíblia usa essa expressão tal modo, Deus amou o mundo de tal maneira, derramará sobre vós no dízimo uma bênção tal. Diz que Paulo e Barnabé pregaram em um lugar de tal modo e que se converteu uma grande multidão. Toda vez que a Bíblia usa tal modo, é porque foi algo extraordinário. Jesus curou de tal modo que ele passou a ver e falar. Ele estava cego e mudo. E alguém pensava que era doença. Era um demônio. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, sempre os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Vejam, eles não expulsavam nada, não tinham autoridade sobre o demônio, não falavam com autoridade, enquanto quando Jesus pregava, a multidão dizia: ele fala como quem tem autoridade e não como os fariseus. 25.
Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Jesus está respondendo a eles: e se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo? Como subsistirá, pois, o seu reino? Ou seja, a ideia de vocês é uma ideia sem nenhum sentido. E, se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão vossos juízes. Aqueles que dentre vocês já expulsaram algum demônio, expulsam em nome de quem? Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Olha aí, antes de entrar numa cidade, antes de entrar num projeto, primeiro é preciso amarrar o valente. Como é que amarra o valente? Oração, jejum, reparando as brechas, tirando aquilo que dá legalidade para o valente atuar, e ele vai ficar amarrado. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Esse aqui é o princípio da liderança de Jesus, e é o que eu defendo também, a liderança ministerial. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Por que Jesus está dizendo isso? Porque eles disseram que Jesus estava expulsando o demônio por Beelzebul, ou seja, eles atribuíram a ação do Espírito Santo a Satanás. Jesus disse, olha, qualquer outro tipo de blasfêmia será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Porque o Espírito Santo é meigo, o Espírito Santo é o símbolo de pomba. E alguém blasfemar contra o Espírito Santo, Jesus disse, nesse caso, não será perdoado. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Ou seja, vocês estão praticando algo inerente à árvore má. Vocês estão dando fruto que é inerente ao que vocês são. Fruto mau, porque vocês são árvores ruins. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há de abundância no coração, disto fala a boca. A boca fala do que o coração está cheio. Vocês estão falando assim porque são maus. Estão chamando o Filho de Deus de Beelzebul. Expulsa demônio por Beelzebul, como se chamou Jesus de endemoniado. É assim o religioso serve. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. É o caso de vocês, fariseus. Mas eu vos digo que, de toda palavra ociosa que os homens disseram, hão de dar conta no dia do juízo. Cuidado com o que você fala, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo, mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Jesus acabou de curar um cego e mudo. Jesus acabou de curar um homem com a mão mirrada. E eles estão pedindo um sinal. São muito cara de pau, né? Mas Jesus, lhe respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Ou seja, já dei o sinal. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia,
assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus estava falando de coisas aqui que eles não iam entender, mistério. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis está aqui quem é maior do que Jonas. E vocês estão rejeitando. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. A rainha do meio-dia, ou rainha de Sabá, se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis está aqui quem é maior do que Salomão. E vocês estão julgando. E quando, aí aqui ele retorna, ele falou que aquele que blasfemava contra o Espírito Santo, né, não tinha perdão. Aí o que ele vai reforçar aqui no final, está quase acabando. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz, voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e, entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também com esta geração. Veja que comparação Jesus faz com eles. Jesus está dizendo que eles são como esse desviado que recebeu os espíritos malignos de volta e não veio sozinho, veio com 7. Por isso eles estão assim. Tudo que Jesus faz, eles contestam. Se você conhece alguém que tudo que o pastor faz, ele contesta. Tudo que acontece na igreja, ele contesta. Um espírito de murmuração. É porque ele já não está mais endemoniado. Ele está endemoniado vezes 7. O demônio já foi e trouxe uma gangue. Ele agora não está mais endemoniado com um. Ele agora tem uma facção demoníaca. O demônio vai e traz mais 7. E Jesus comparou eles com essa geração endemoniada. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. Olha só, vamos ver se Jesus defende a adoração a Maria. Vamos ver na palavra do Senhor. E disse-lhe alguém, eis que estão aí fora, ali fora, tua mãe e teus irmãos e querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falaram, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E, estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Jesus não estava, em momento nenhum, desfazendo, desdenhando de Maria. Mas ele estava dizendo que Maria e os irmãos carnais que estavam lá fora eram como esses que ele chamou para ser discípulos. Está aqui, minha mãe e meus irmãos. Porque muitos dizem, Maria é bem-aventurada. Bem-aventurados são todos aqueles que ouvem a palavra, que guardam. Jesus também usa essa expressão, né? É bendito. Todo aquele que ouve e guarda a palavra também é chamado de bendito, né? Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Se você é servo do Deus Altíssimo, serve ao Senhor Jesus de forma completa, integral. Se o teu coração é convertido ao Senhor, você é igual a Maria. Você é igual a João, o apóstolo, que inclinava a cabeça no ombro. Você é igual a Pedro. Quem está dizendo isso? Pastor, que heresia. Então, conversa com Jesus, porque Jesus disse, qualquer que fizer a vontade de meu Pai, qualquer um, até João Neves, indigno, qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, ok? Minha irmã, ok? E mãe. Quem está falando é o Senhor Jesus. Vamos ler a Bíblia toda, essa é a live lendo e explicando a Bíblia Sagrada. De manhã nós estamos lendo, nesse momento, Gênesis, e à tarde
às 17 horas, Mateus. 9 horas da manhã é o horário da manhã e 17 é o horário da tarde. É lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Aproveite, compartilhe essa live com seus irmãos, com seus amigos, com os seus familiares. Vamos orar, concluindo essa leitura de hoje, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que dedicou esses 20 minutos para aprender a tua palavra. Entrega os teus filhos em tuas mãos. Rogo a tua bênção sobre essa casa, sobre esse lar, sobre essa família. Que todo espírito maligno seja repreendido. Também que todo espírito de fariseu seja levado para longe de nós. E que nós possamos receber, honrar e adorar a cada dia o Espírito do Senhor. Aleluia. O Espírito de fortaleza, o Espírito que dos mortos ressuscitou a Jesus de Nazaré. Abençoe os teus filhos, abençoe a nação brasileira e abençoe Jerusalém. Em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe a live do pastor João Neres com mais alguém. Paz seja convosco.